Boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, 14 de junho. A caçada ao suspeito de assassinar um casal e os 2 filhos num assalto em Ceilândia mobiliza dezenas de policiais de Brasília e de Goiás. A fuga já dura 6 dias. Estão presos os 2 policiais militares que mataram com 30 tiros 2 suspeitos de roubar um carro na zona sul de São Paulo. O Ministério Público fala em execução. Aglomeração no Rio, festas juninas na capital, baladas na Baixada. Teve até transporte fretado para burlar a fiscalização. E ainda no Dia Mundial do Doador de Sangue, os estoques estão baixos nos principais bancos de sangue do país. É agora, aqui no Brasil TV. Forças de segurança do Distrito Federal e de Goiás montaram uma verdadeira força-tarefa para tentar prender Lázaro Barbosa, foragido há 6 dias depois de matar 4 pessoas de uma mesma família, na zona rural de Ceilândia. Ele está aterrorizando os moradores do DF e do entorno. Na noite deste domingo, os policiais encontraram um carro furtado por Lázaro Barbosa da Silva, de 32 anos. O veículo estava na BR-070 em direção a Brasília. Os policiais disseram que o suspeito avistou uma barreira da PM na rodovia e abandonou o carro, deixando para trás peças de roupas e também um pente de uma pistola. Policiais se mobilizaram e fizeram buscas em uma mata que fica no povoado de Edilândia, aqui em Cocalzinho de Goiás. Cães farejadores também ajudaram no trabalho. Lázaro é considerado pela polícia uma pessoa muito perigosa e cruel. Na maioria das vezes comete o crime da mesma forma, em chácaras e fazendo as vítimas como reféns. Como foi visto pela última vez neste povoado, os policiais montaram uma força-tarefa. Em vários pontos das rodovias estão tendo bloqueios como este. A região está toda cercada. Psicopata. Já estão com 8 vítimas confirmadas, né? 5 delas fatais. E em situações que nos levam qualquer um a ficar preocupado. 3 helicópteros estão sobrevoando a região. Policiais de Goiás e do Distrito Federal participam das buscas. Lázaro é suspeito de cometer uma série de crimes. De acordo com a polícia, aqui em Goiás, ele atirou em 4 pessoas. Uma não resistiu aos ferimentos. Dentro da chácara, ele ainda colocou fogo. Parte da casa ficou destruída. Já no Distrito Federal, o suspeito matou 4 pessoas de uma mesma família. Lázaro está sendo procurado desde 2018, quando fugiu de um presídio em Águas Lindas de Goiás. A expectativa é encontrar o suspeito ainda hoje. Até o fim da tarde, Lázaro Barbosa não tinha sido localizado, mas, claro, as buscas pela região continuam. 2 policiais militares estão presos no presídio militar Romão Gomes depois de atirarem 30 vezes contra 2 suspeitos de roubo em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Um vídeo feito por uma testemunha mostrou parte desta ação que, para o Ministério Público, pode ter sido, sim, uma execução. O vídeo mostra o fim de uma perseguição policial em Santo Amaro, na zona sul da capital. O cara tá metendo chumbo no cara, bicho. No carro que tinha sido roubado estavam Felipe Barbosa da Silva, que sofreu 27 perfurações a bala, e Vinícius Alves Procópio, que sofreu 23. A perseguição foi na última quarta-feira e teve desfecho bem neste ponto da rua Rubens Gomes Bueno. Segundo a polícia, os 2 praticavam roubos na região. Durante a fuga, os suspeitos furaram o farol vermelho e bateram num carro. Uma mulher ficou ferida. Mas a perseguição só terminou mesmo quando eles bateram neste poste. Foi aí que os policiais conseguiram se aproximar. O sargento André Chaves da Silva e o soldado Danilton Silveira da Silva disseram que os 2 indivíduos que ocupavam o veículo suspeito reagiram à abordagem e, por isso, foram alvejados. Policiais militares gravaram o depoimento de uma testemunha que diz que esperava por um ônibus na hora. Quando eu olhei, eu achei que eles iam se render, mas quando eu olhei, o moço já desceu com uma arma na mão e foi quando já coloquei a mão na cabeça, me joguei no chão ali do ponto. E foi muito tiro, não consegui olhar para trás e já pedi pro motorista do ônibus que estava lá no fundo abrir a porta para mim, e ficando todo mundo abaixado dentro do ônibus. O vídeo que levou à prisão dos PMs não mostra isso. Na gravação, nenhum dos suspeitos aparece fora do veículo. Os policiais alegam que, ao abrir a porta traseira para averiguar o interior, um indivíduo com um revólver em punho efetuou um disparo que acabou falhando. A sequência de tiros teria sido uma resposta diante da injusta agressão.
Para o Ministério Público, que pediu a prisão preventiva dos policiais, eles agiram com nítida intenção de matar, com possível alteração do quadro fático, ou seja, fraude processual para se eximirem de suas responsabilidades penais. Para o ouvidor das polícias do estado de São Paulo, a ação foi desproporcional. As imagens desmentem a versão dos policiais, né? E o número de tiros ali muito grandes. É inimaginável sustentar a ideia de que foi uma resposta a uma ação, uma agressão injusta. O Departamento de Homicídios de São Paulo e a Corregedoria da PM acompanham o caso e investigam a conduta dos policiais. Foi a própria Corregedoria, junto com o Ministério Público Militar, que pediu a prisão dos policiais. A Polícia Militar de São Paulo diz que não compactua com desvios de comportamento. A gente fala agora daquele velho conhecido desrespeito às normas de isolamento, neste momento ainda muito preocupante da pandemia de Covid-19. No Rio de Janeiro, sabe como é que foi o fim de semana? Com festa clandestina e shows em casas noturnas que ficaram lotadas. De dia, um posto de vacinação montado pela prefeitura com uma estrutura grande para atender a população. De noite, no mesmo lugar, uma aglomeração só, que vai na contramão dos cuidados exigidos na pandemia. O Espaço Hall, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, não cumpriu o protocolo no sábado, durante a apresentação do cantor Belo. Casas de espetáculos podem funcionar na cidade do Rio seguindo regras. Distanciamento mínimo de 1,5 metro e capacidade de lotação reduzida a 40% em locais fechados. Na página oficial na internet, a promessa do Espaço Hall era de distanciamento entre as mesas, entre outras medidas. Mas o público se aglomerou sem distanciamento algum e muitos sem máscaras. Hoje, o prefeito do Rio determinou que a Secretaria de Saúde interrompa imediatamente a vacinação na casa de espetáculos. O prefeito Eduardo Paes, do PSD, disse que não é admissível que durante a semana o estabelecimento faça de conta que salva vidas e no final de semana promova shows sem respeitar as regras estabelecidas pela prefeitura. Até o fim da manhã, o posto de vacinação aqui ainda estava funcionando. Especialistas alertam que cenas de aglomeração podem ter consequências graves. Você está dando chance para o vírus se transmitir e conseguir aparecer novas cepas, etc, etc. Há um risco real, mesmo que você seja jovem, de você evoluir mal e até vir a falecer pela doença. Algumas vezes o descumprimento das regras é todo planejado, como numa festa clandestina nesse fim de semana. Parte do público começou a se reunir sábado à noite na Praça General Osório, uma das principais de Ipanema, na zona sul do Rio. O destino era uma casa de shows no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As pessoas foram chegando e formaram uma longa fila, a maioria jovens, e muitos sem máscara. Eles foram levados em 2 ônibus contratados pela organização do evento. Dias antes, o perfil da festa já anunciava tudo abertamente nas redes sociais. Só quem pagou pelo ingresso recebeu o endereço secreto da festa. O espaço ficou completamente lotado. Boates e pistas de dança ainda não podem abrir no município do Rio, mas foram muitos eventos clandestinos no fim de semana. Nesta boate, em Campo Grande, na zona oeste da cidade, uma multidão se aglomerou. O mesmo aconteceu nesta outra balada no Joá. A responsabilidade é de cada um, mas o risco é de todos. Agora é hora de se concentrar, de vacinar e tomar cuidado, não aglomerar. O momento hoje não dá para relaxar absolutamente nada ainda. O cantor Belo disse que em vários momentos do show pediu respeito às medidas de segurança e que cumpriu todos os protocolos de segurança sanitária e de saúde. A assessoria do Espaço Hall também afirmou que cumpriu todas as exigências do protocolo determinado pela Prefeitura e lamentou a retirada do posto de vacinação do local. A Secretaria Municipal de Ordem Pública enviou as imagens do show do cantor Belo para a Vigilância Sanitária. A Prefeitura do Rio informou que no fim de semana interditou 4 estabelecimentos por causa de festas clandestinas e registrou 81 infrações.
A Prefeitura de Duque de Caxias disse que combate as denúncias de aglomerações em espaços públicos. Não conseguimos contato com os organizadores das outras festas. E o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse hoje cedo numa rede social que pretende fazer o primeiro evento teste na cidade. É um carnaval fora de época na Ilha de Paquetá, que começa na semana que vem uma testagem de vacinação de todos os moradores. O Edivaldo Dondosola tem as informações. Esse carnaval fora de época seria em setembro e somente para os moradores da Ilha de Paquetá, um bairro isolado aqui do Rio de Janeiro, onde não circulam carros e só se chega de barca. Essa informação foi publicada hoje cedo pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, numa rede social. Paes escreveu: "Se tudo der certo, já temos o nosso primeiro evento teste marcado. Bora vacinar." Na postagem, o prefeito colocou o link da coluna do Anselmo Góes, no jornal O Globo, que foi o primeiro a divulgar a notícia. E por que a Ilha de Paquetá? Porque no próximo domingo, todos os moradores de Paquetá com mais de 18 anos serão vacinados contra a Covid. O processo de imunização em massa da ilha faz parte de um estudo da Prefeitura em parceria com a Fiocruz. Paquetá tem pouco mais de 4.000 pessoas cadastradas pelas equipes de saúde da família. Segundo a Secretaria de Saúde, metade já teria sido imunizada. Falta vacinar agora a outra metade. Tradicionalmente, todos os anos, milhares de pessoas usam as barcas para ir até Paquetá para brincar o carnaval. A Prefeitura ainda não informou como será feito o controle da entrada dessas pessoas, já que só os moradores da ilha poderiam participar desse evento teste. Edivaldo Dondosola para o Brasil TV. Além da Ilha de Paquetá, no Rio, a cidade de Viana, no Espírito Santo, vai participar também de um estudo com a vacinação em massa. Desta vez, a pesquisa é com metade da dose da AstraZeneca. Só que ontem, no primeiro dia de aplicação, menos da metade dos indicados para participarem dessa vacina compareceu aos postos. Metade da vacina já dá uma boa dose de esperança. Além de poder me imunizar, a oportunidade de participar de uma pesquisa que vai ajudar tantas outras pessoas que precisam dessa vacina. A pesquisa é da Universidade Federal do Espírito Santo, em parceria com a Fiocruz. Um teste para saber se meia dose da AstraZeneca pode proteger a pessoa da mesma forma que se ela tomasse a dose inteira. A suspeita de que isso é possível surgiu na Inglaterra. Quando do registro da vacina da AstraZeneca, no braço inglês do estudo, lá atrás, em dezembro, eles notaram que com meia dose era possível desenvolver, num grupo pequeno de pessoas que foi estudado, uma resposta de anticorpos que foi semelhante à dose inteira. Isso gerou a tentativa de realizar essa pesquisa. Podem participar dessa pesquisa pessoas entre 18 e 49 anos que moram na cidade de Viana, que fica aqui na região metropolitana de Vitória. 35 mil pessoas estão nesse grupo, mas só 14 mil tomaram meia dose da vacina ontem. Por isso, hoje de manhã, a Prefeitura anunciou que essa vacinação vai continuar durante a semana. Podem fazer o seu agendamento, que não conseguiram comparecer no dia de ontem por algum motivo de trabalho ou porque não poderia participar ontem porque tinha tomado a vacina da influenza. E a vacinação vai acontecer de terça, a partir de amanhã até o sábado. Nós teremos agendamentos para todos esses dias. Segundo os pesquisadores, é preciso que 80% do público-alvo sejam vacinados. São 2 aplicações de meia dose, com intervalo de 8 a 12 semanas. Os voluntários vão ser monitorados com questionários, consultas médicas e exames. 600 deles devem fazer também 7 coletas de sangue, para verificar a produção de anticorpos. Os primeiros resultados devem sair em 3 meses. E se ao final da pesquisa a eficácia não for comprovada, os voluntários vão receber a dose padrão da vacina. Todas as doses da AstraZeneca utilizadas neste estudo foram doadas pelo Programa Nacional de Imunizações, que é do Ministério da Saúde. E Fortaleza começou um mutirão para cadastrar presencialmente as pessoas com mais de 18 anos e que não têm acesso à internet para tomar a vacina contra a Covid-19. O Alessandro Torres nos conta. A Prefeitura de Fortaleza iniciou hoje um mutirão para cadastrar as pessoas com mais de 18 anos e que não têm acesso à internet para se vacinar contra a Covid-19. A divulgação está sendo feita nos equipamentos públicos, como, por exemplo, as escolas e também por telefone. A Prefeitura está telefonando para as pessoas que têm o cadastro único, que é o cadastro utilizado para as famílias de baixa renda receberem os benefícios sociais. Como aqui em Fortaleza, a vacinação só acontece por agendamento
para as pessoas que já estão cadastradas, o objetivo é ajudar aqueles que não têm acesso a computador, à internet e às vezes nem mesmo a telefone celular. Essas pessoas podem comparecer a um dos 27 CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, e então já saem na hora com cadastro para não perder a oportunidade de se vacinar contra a Covid-19. Alessandro Torres, para o Brasil TV. A cidade de Cacoal, que fica no interior de Rondônia, começou a vacinar hoje adolescentes a partir de 12 anos com comorbidades. Na sexta-feira, a vacinação para esse grupo foi liberada pela Anvisa. A Lilian Oliveira tem os detalhes. A procura tem sido grande, os pais estão bem ansiosos e felizes para vacinarem os seus filhos contra a Covid-19. Cacoal é a primeira cidade do estado a imunizar adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. A vacina aplicada é a Pfizer. A Anvisa liberou na sexta-feira a vacinação para esse novo grupo. Aqui em Cacoal, além de se encaixarem nessa faixa etária, os adolescentes precisam ter também comorbidade ou alguma deficiência. E no momento da vacinação é preciso apresentar um laudo ou um exame que comprove essa condição. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não informou qual a meta de imunização para esse novo grupo. Lilian Oliveira para Brasil TV. Já está valendo o decreto que impõe regras mais restritivas na maioria das cidades do Mato Grosso do Sul, entre elas a capital, Campo Grande. Estão permitidos apenas serviços essenciais. A nossa equipe conferiu como é que foi o dia por lá e quem traz as informações é a Graziela Andrade. Olá, Marcelo. Essas medidas mais duras são para restringir a circulação de pessoas e tentar conter o avanço da pandemia. A segunda-feira, aqui na capital Campo Grande, começou com boa parte do comércio fechado, mas nem parecia uma segunda de restrições. As ruas ficaram bem movimentadas, os ônibus ficaram lotados. 43 dos 79 municípios do estado são obrigados a seguir o decreto. Quem descumprir as medidas vai ter que apresentar uma justificativa técnica ao governo. Pelo novo decreto, os shoppings não podem abrir, os restaurantes, bares e lanchonetes só podem atender pelo sistema drive-thru ou delivery. Nessas cidades, o toque de recolher vai das 8 da noite às 5 da manhã. As restrições seguem até o próximo dia 24, quando o Comitê Gestor do Governo do Estado vai fazer uma nova avaliação para ver se esses municípios continuam com grau extremo para a Covid. Graziela Andrade, para o Brasil TV. Bom, agora à tarde, a Prefeitura de Campo Grande publicou um decreto mudando a classificação de risco da cidade em detrimento à apontada pelo governo do estado na semana passada. Com isso, o prefeito Marquinhos Trade afirma que a capital sul-mato-grossense está na bandeira vermelha e que permite, com isso, a abertura de mais atividades, entre elas o comércio varejista, bares e restaurantes. O governo do estado ainda não se manifestou em relação a este decreto e informou apenas que o novo decreto municipal está sendo analisado pelo Judiciário Estadual. 65 cidades do agreste de Pernambuco retomaram hoje as atividades econômicas depois de quase 20 dias sem funcionamento. Mas a partir de hoje, 35 municípios do sertão do estado entram numa quarentena muito mais rígida. O Anderson Mello é quem nos conta. Foram quase 3 semanas em que as atividades do comércio estiveram paradas. A decisão veio depois de uma medida restritiva do governo do estado por causa do alto índice de ocupação nas UTIs aqui da região do agreste de Pernambuco. Mas agora, a partir de hoje, dessa segunda-feira, o comércio pôde voltar a funcionar. E com isso também as feiras do Polo de Confecções do Agreste, que é formado pelos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e aqui em Caruaru com a Feira da Sulanca. Muitos comerciantes comemoraram a decisão porque estamos no meio do mês de junho, que aqui no Nordeste é muito forte por causa das festas de São João. Esse período junino costuma fazer com que as pessoas comprem roupas, comprem também alimentos ou insumos para a preparação de comidas típicas da região, como comidas de milho. Aqui na Feira da Sulanca, por exemplo, a estimativa é que essa feira de hoje e a próxima sejam muito boas, mesmo que aqui em Caruaru as festas de São João tenham sido canceladas. Porém, no sertão do estado, a situação não é a mesma. Em 35 municípios do sertão pernambucano, as medidas restritivas estão mais difíceis por lá. Isso porque agora, até o fim do mês, o comércio de lá não pode abrir. Apenas as atividades essenciais vão poder funcionar. Anderson Mello para o Brasil TV.
A seguir, a gente te mostra que com pouca chuva, as cataratas do Iguaçu estão com a vazão bem abaixo do normal. Estamos de volta e hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde em 2014 para homenagear quem doa e também lembrar o nascimento de Karl Landsteiner, o imunologista austríaco que descobriu o fator RH e também as diferenças entre os tipos sanguíneos. Mas por aqui os estoques dos bancos de sangue estão bastante baixos, por isso é importante a doação. A Zelda Mello esteve hoje pela manhã lá na Fundação ProSangue, em São Paulo. A pandemia e o frio estão afastando os doadores de sangue, mas a necessidade não diminuiu. A Fundação ProSangue abastece 100 hospitais públicos e os estoques estão com 50% da sua capacidade. Os tipos O negativo, positivo e B negativo são os que estão em estado crítico. Para doar sangue, é preciso estar em bom estado de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar no mínimo 50 quilos. Quem foi vacinado contra a Covid deve esperar um pouco, 48 horas no caso da Coronavac e 7 dias no caso das outras vacinas. Quem teve a doença deve esperar 30 dias após ser constatada a cura. O Alex veio doar hoje. Os avós dele já precisaram de transfusão de sangue. Ele sabe da importância. E assim, me sinto realizado, porque já é uma coisa que eu venho querendo há muito tempo. E espero fazer por mais vezes, né? Não somente hoje. A Marta viu o chamado na televisão e atendeu. Ajudar o próximo, né? Ainda mais nessa pandemia agora, né? Tá precisando mais ainda. Estou muito feliz de poder ajudar um pouco, doar um pouco. Todos os protocolos de segurança estão sendo respeitados. Há necessidade de fazer o agendamento pela internet, até para evitar aglomeração. Como é importante. Apenas uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Então você pode procurar um lugar perto da sua casa. A gente te garante que é fácil e é rápido doar. Além disso, é muito seguro. Você encontra alguns endereços lá na nossa página, no G1. E a seca mudou a paisagem de um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. As cataratas do Iguaçu estão com a vazão bem baixo do normal. O Marcos Landim foi para lá e mostra para a gente agora. Nessa segunda-feira, a vazão de água aqui nas cataratas do Iguaçu ficou em cerca de 500 mil litros de água por segundo. Os paredões de pedra ficaram ainda mais visíveis. No fim de semana foi pior, chegou em 308 mil litros de água por segundo, 1/5 da vazão considerada normal, que é de 1,5 milhão. Marca que não é alcançada desde março. As cataratas são conhecidas pelo grande volume de quedas. São 275, mas com pouca água, muitas desapareceram. A falta de chuva prejudica bastante o abastecimento nas hidrelétricas, que precisam armazenar água para a produção de energia. De acordo com a Copel, a Companhia Paranaense de Energia, é necessário chover bastante na região metropolitana de Curitiba, onde nasce o Rio Iguaçu, para ter uma diferença importante na vazão aqui nas cataratas. Marcos Landim para o Brasil TV. E lá em Belo Horizonte, hein? Sabe qual é o problema? O frio. A mínima registrada em BH hoje foi de 10 graus. Aí o Carlos Eduardo Alvim deu uma volta ali pela cidade e achou muita gente que teve dificuldade para sair da cama hoje cedo. Sabe aquela dose de coragem? Hoje teve que ser dobrada, né? Tive que reforçar no agasalho, esse tanto que estou com esse sobretudo desse tamanho. Foi muito triste levantar da cama e sair debaixo do edredom hoje. Já não bastasse a segunda-feira, ainda teve um friozinho para tirar agasalho do guarda-roupa. Realmente as temperaturas estão baixas, né? Mas com um cafezinho, um agasalho, a gente pega à disposição para cumprir o dia a dia, né? Belo Horizonte registrou nesta manhã a menor temperatura no ano, 10 graus, por volta das 6 horas. Nas cidades da região metropolitana também teve frio. Na madrugada de hoje tivemos aí um recorde histórico. As temperaturas ficaram em torno de 10 graus em Betim, Contagem,
na região do Belvedere. Esses dados aí observados em algumas estações pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E a impressão era que o sol estava mais preguiçoso e amanhã demorando a esquentar, principalmente para quem estava na sombra. Não, hoje está mais frio, o vento está mais frio, então aí a gente sente mais. Com o passar das horas a temperatura foi subindo. Às 8 já estava em 14 graus e às 10 tinha chegado aos 18. Ainda assim, quem esqueceu a blusa dava um jeito de espantar o frio. A mãe bem que avisou. O problema de não pegar a blusa, né? A gente acaba agarrando aqui para esquentar um pouquinho. Céu com pouquíssimas nuvens. Na sombra, um friozinho. E o espaço que tinha sol foi muito disputado nessa manhã. Nós estamos há uma semana do início do inverno. E essa queda nas temperaturas já é boas-vindas para a estação que está chegando. Você viu aí, né? Mãe é mãe. Se ela falar para você pegar o agasalho, pega o agasalho para não passar frio. O Carlos Eduardo falou de inverno, mas a gente lembra que ele só começa na semana que vem, no dia 21. E já já a Anne Lotterman te mostra a previsão do tempo para todo o Brasil. Vai ser no Jornal Nacional, que começa às 8h30 da noite pelo horário de Brasília. A gente fica por aqui e se encontra novamente amanhã. Boa noite.